Neste vídeo, uma entrevista com o jovem pastor Samuel Câmara, sob o título É Tempo de Evangelizar o Amazonas. Essa matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1990. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Em recente visita à CPAD, pastor Samuel Câmara, há 2 anos responsável pela Assembleia de Deus em Manaus, Amazonas, teve a oportunidade de falar sobre o importante trabalho de evangelização no interior do estado, iniciado pela igreja há pouco tempo, e dos problemas e necessidades com os quais tem se defrontado para levar o projeto adiante. Ele veio à região sudeste atendendo a convites feitos pelas Assembleias de Deus em Cordovil e Niterói, ambas no Rio de Janeiro, ocasião em que expôs as diretrizes desta obra gigantesca aos membros e pastores dessas igrejas e ainda a outras. O pastor Samuel declarou sua decisão de tentar ser um elemento de aproximação entre igrejas e pastores para a obra efetiva e séria de evangelização e missões. Embora a Assembleia de Deus em Manaus possua 103 templos e esteja dando uma grande contribuição às igrejas no interior, sabe que ainda é insuficiente para suprir todas as necessidades que elas apresentam. São 850 igrejas interioranas e organizadas em 20 regiões, mas algumas delas, pela distância e dificuldade de acesso, jamais foram visitadas. O estado do Amazonas é 40 vezes maior que o estado do Rio de Janeiro, em extensão geográfica, daí a dificuldade de abrangência. O objetivo principal no momento é conscientizar as igrejas do problema. Eu creio que a instituição com a qual Deus tem compromisso e da qual Ele espera disposição para realizar seu plano para o Brasil chama-se Igreja. Muitos pastores afastaram-se do afã de evangelizar, de cooperarem mutuamente e abriram espaço para o surgimento de determinadas instituições, de tal forma que hoje existe uma descredibilidade da obra missionária e evangelística. Nós complicamos a obra missionária via instituições quando a coisa é muito simples. Há uma igreja no Amazonas evangelizando e que precisa de recursos, mas existem outras localizadas em estados diferentes, detentoras desses recursos e que nos seriam muito úteis. Se de nossa parte também tivermos os recursos que alguma outra igreja esteja precisando, teremos prazer em colaborar e assim estaremos cumprindo a determinação de evangelizar o Amazonas e o Brasil sem complicações, declarou o pastor Samuel Câmara. Obstáculos a serem vencidos. Quando a visão de evangelização do Amazonas começou a ser infundida dentro da Assembleia de Deus em Manaus, boa parte do diaconato foi despertada a erguer essa bandeira e logo em seguida enviada a diversos pontos do estado. Deixaram empregos e posições privilegiadas no esforço nobre de atingir com o evangelho os ainda não alcançados. Outros obreiros juntaram-se ainda a estes, numa evidência clara de que Deus estava providenciando os trabalhadores para a seara. O problema maior era e continua sendo a aquisição de recursos, uma vez que as dificuldades para se chegar a uma só alma no interior do Amazonas são enormes. A maior dificuldade para o evangelismo no Amazonas, segundo o pastor Samuel, é a falta de transporte próprio. Os obreiros existem, mas muitos deles viajam a remo, tendo que dispensar força física. Há necessidade de barcos a motor e eles queimam combustível e precisam de manutenção. Na maioria dos municípios, nos beiradões do rio Amazonas, as pessoas ainda hoje vivem do que plantam e quando precisam de alguma coisa que lhes falta, trocam
porque dinheiro ainda é coisa rara para eles. As igrejas no interior não dispõem dos recursos que precisamos. A nossa necessidade maior, portanto, é a aquisição de meios de transporte, no caso canoas, mas o ideal é termos barcos motorizados, combustível e as condições para a manutenção dos mesmos. Pastor Samuel afirma que o melhor obreiro para esse tipo de trabalho é o vocacionado, venha de onde vier. Basta que esteja disposto à renúncia completa e a residir em lugares simples, sem luz, sem água, sem telefone, sem correio, mas certamente com muitos mosquitos. Tudo indica que é preciso não tanto um preparo intelectual, mas cultural. A igreja em Manaus tem investido 10% de sua renda bruta neste trabalho. Já adquiriu 18 barcos novos e constantemente remete coberturas em zinco e telhas para as igrejas no interior, uma vez que os templos lá são feitos em madeira bruta, mas não dispõe de material adequado para a cobertura. O avião Cessna 206 anfíbio, adquirido recentemente pela igreja, estará em funcionamento a partir de setembro deste ano, depois da chegada do piloto vindo do Alasca. Ele também é mecânico e oferecerá graciosamente sua mão de obra para a realização do trabalho pelo interior, que consistirá em decolar de Manaus, subindo pelo rio, e fazer visitação a todas as igrejas, levando literatura suficiente para cobrir todos os povoados. Currículo. O jovem pastor de 33 anos de idade, Samuel Câmara, embora seja graduado em 3 cursos seculares, filosofia, pedagogia e direito, além de medicina, que não chegou a concluir, trabalha exclusivamente para a obra do Senhor. Estudou no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD, durante 3 anos e logo depois foi convidado a lecionar no próprio instituto, onde permaneceu por mais um ano. A despeito de sua satisfação interior como professor no Instituto de Pindamonhangaba, São Paulo, sentia desejo de retornar a Manaus. Nesse meio tempo, em janeiro de 79, recebeu uma carta do pastor Alcebiades Vasconcelos convidando-o a dar início ao Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, uma vez que o missionário convidado na época para realizar este tipo de trabalho viu-se impossibilitado. Circunstancialmente, começou como diretor do curso e em julho daquele mesmo ano foi separado a evangelista e designado a assumir um campo no interior do estado, mas que lhe permitia ir a Manaus, ministrar suas aulas e orientar a escola. Durante 1 ano e 1 mês permaneceu naquele campo, ao longo do rio Amazonas, até que houve necessidade de um maior número de obreiros na igreja em Manaus, ocasião em que o pastor Alcebiades convidou-o para auxiliá-lo na capital. Um só povo. Pastor Samuel faz questão de enfatizar a importância da igreja assumir definitivamente seus compromissos com Deus, não deixando que eles caiam nas mãos de organizações que acabam dificultando a obra do Senhor. Estamos nos distanciando de nossas realidades e necessidades à medida em que pagamos outros para resolverem os problemas que nos cabem solucionar. Eu espero que o Senhor se utilize dessa imensa e forte igreja em todos os sentidos e que nós trabalhemos no Brasil como um povo só, dando o que nos sobra aos que têm necessidade e recebendo o que nos falta de quem tem mais para dar. Manter a igreja avivada na obra do Senhor só é possível se tivermos desafios evangelísticos. Estamos num momento de busca de muito poder, mas a promessa do poder na Bíblia é associada à evangelização. Fazendo uma convocação à igreja e pastores para que se unam em favor do Amazonas, o pastor Samuel afirma que a meta de alcançarem 200 barcos só será atingida daqui a 16 anos, caso a igreja amazonense trabalhe sozinha. Havendo recursos, esse projeto poderá ser desenvolvido dentro de 3 ou 4 anos através da construção de 6, 8 ou 10 barcos mensalmente. A juventude, desejosa de prestar seus serviços à causa do mestre, mas que se vê desprovida de apoio, tem uma palavra aconselhando-os
a não se desesperarem, mas aguardarem suas oportunidades sem rompimentos, sem traumas. Também aos adolescentes e crianças que estarão nos púlpitos de nossas igrejas, e elas precisam manter viva a certeza de que a igreja tem de ser avivada e envolvida em projetos de evangelização. Deus nos abençoe no compromisso de entregar-lhe o Amazonas e o Brasil evangelizado. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.